Pessoal, o nosso tema número 4, ele aborda atos administrativos, tá bom? O que são os atos administrativos? Então, quando a administração pública ela quer se manifestar, quando a administração pública ela quer se expressar, quando ela quer expor uma vontade sua, uma intenção sua de produzir algum efeito jurídico, ela se manifesta através do ato administrativo. Então anota aí um conceito bem objetivo. O que é o ato administrativo? Então, o ato administrativo é a manifestação unilateral. Por que unilateral, Calixto? Porque aqui só a administração se manifesta. Diferente dos contratos administrativos, onde há uma manifestação do particular com a administração em termos de bilateralidade, diferente dos contratos administrativos, onde também há uma manifestação e um consenso com o particular, aqui não. Ainda que venha a existir atos administrativos que tem um pleito, um requerimento do particular, mas a manifestação em si ela é unilateral. A expressão em si dos desejos vem só da administração. Por isso, manifestação unilateral, voltada para produzir efeitos jurídicos. É importante frisar que os atos administrativos eles vão seguir o rito de direito público. Seguem o regime jurídico de direito público. Beleza? E o ato administrativo, nós já estudamos que pelo princípio da legalidade, ele deve estar subordinado à lei. O ato administrativo ele não pode inovar no ordenamento jurídico. Ok? Presta atenção. Todo ato administrativo ele possui 5 elementos. Então, quando a administração ela quer produzir, ela quer se manifestar produzindo um ato administrativo, esse ato ele vai possuir 5 elementos. Isso aqui ó, é o feijão com arroz de concurso público. Tem que estar no sangue. Que elementos são esses? Onde eles são encontrados? Tudo isso nós vamos falar. Mas anota aqui, por favor. Esses elementos eles estão lá no artigo 2º da Lei 4.717 de 65, Lei de Ação Popular. Não precisa ir lá abrir a lei, a não ser que você queira conferir. Mas são 5 elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E aí tem esse mnemônico aqui famoso chamado COFIFOMOB: competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Tem muitas questões que ainda continuam cobrando quais são os elementos do ato. Então, você já sabe que esse ponto não tem margem para esquecer. Então, bota aqui o COFIFOMOB na sua cabeça e você vai lembrar dos 5 elementos do ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tá bom? Eu vou usar um exemplo aqui, um exemplo padrão, para facilitar essa visualização de um ato administrativo. Aí eu criei aqui um exemplo da administração concedendo uma licença paternidade para um servidor policial civil em Minas. Então isso é um ato administrativo. A administração se manifesta de forma unilateral, buscando produzir efeitos jurídicos. Então
a concessão de licença paternidade para um servidor da Polícia Civil. Eu produzi um ato aqui. Olha aqui um ato administrativo, para você visualizar na prática. Então, você tem uma portaria 045, o diretor-geral da Polícia Federal, da Polícia Civil, com atribuições, aqui ó, a lei dizendo que as atribuições, diz que essa portaria resolve conceder uma licença paternidade de 20 dias ao servidor, coloca ali a razão do nascimento do filho, né? Coloca a fundamentação jurídica, diz os períodos de gozo, enfim. Então, isso aqui é um ato administrativo, tá bom? Isso aqui é um ato administrativo. Você consegue visualizar agora o que é um ato administrativo? Isso é um ato administrativo. E aí a gente vai tentar enxergar os 5 elementos de um ato administrativo aqui, com esse exemplo. Vai facilitar bastante. Elemento número 1, competência. A competência, ela vai indicar quem é o agente público responsável pela produção desse ato. A competência, ela sempre vai estar prevista na lei. Então, a lei, ela vai determinar quem é o agente público e o que ele pode fazer no que diz respeito à produção de um determinado ato administrativo. Então, anota aí. Competência. O elemento competência indica quem é a autoridade administrativa com atribuição legal para praticar o ato. Então, o elemento competência, você precisa perceber que a lei, ela vai sempre determinar quem é o agente público que possui a atribuição legal para praticar um ato. Se a lei, ela sempre vai determinar, a lei sempre vai dizer quem é esse agente público que ele pode fazer, você vai notar que esse elemento é vinculado. É um elemento que sempre vai estar descrito na lei de forma engessada. A lei, ela sempre vai dizer necessariamente quem é o agente público competente para praticar determinado ato. Então você vai anotar aí que é um elemento vinculado. É um elemento vinculado à lei. Tá bom? Sempre decorre da lei. Lá no nosso exemplo, eu vou voltar para você visualizar. Espera aí. No nosso exemplo, olha aqui. O diretor-geral da Polícia Civil, no uso das atribuições previstas no artigo 12 da Lei Orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais. A lei, ela está dizendo quem é o agente público responsável pela prática do ato. Isso aqui é o elemento competência. Ficou fácil de visualizar? Diretor-geral da Polícia Civil, no uso das atribuições previstas no artigo 12, inciso número 3 da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. O exercício do elemento competência está amparado pela determinação legal. Tranquilo? O elemento competência possui algumas características, anote. A primeira é que a competência ela é imprescritível. Imprescritível. O que é ser imprescritível, Calixto? Se o agente, por um acaso, não realizar, não vier a praticar esse ato que a lei predetermina ser da sua competência, esse direito não se perde, tá bom? Então,
Enquanto houver a determinação legal para o exercício desse ato, o agente público mantém essa competência, tá bom? Então, não é imprescritível. Anota, ainda que o agente não pratique o ato, então ainda que ele não produza o ato administrativo, esse direito de produzir o ato, ele não vai se perder pelo decurso do tempo. Segunda característica que você vai notar, a competência ela é improrrogável. Improrrogável. O que é isso, Calixto? Se o sujeito ele não for competente, presta atenção, se o sujeito não tiver competência definida em lei, ainda que ele venha praticar esse ato, deixa eu chamar aqui, se o sujeito não possuir competência para praticar um ato, mas ainda que ele venha praticar esse ato, ele vai continuar sendo incompetente. O fato dele praticar um ato sem a previsão legal não o torna competente. Ele continua sendo incompetente. Esse ato, na frente, ele pode ser resgatado, ele pode ser convalidado. A administração pode dar um jeito, e nós vamos estudar isso, de convalidar esse ato. Mas isso não vai tornar o agente competente. Então, anota isso. Ele é improrrogável. Terceira característica, irrenunciável. Irrenunciável. O exercício da competência não pode ser renunciado, porque a lei determina que o agente tem essa competência legal para praticar um ato. Então, ele não pode renunciar ao exercício dessa prática de um ato administrativo. O servidor, no nosso caso ali, teve seu filho, ingressou com pedido de licença, o agente público simplesmente ele não vai poder falar, olha, não vou exercer esse ato administrativo, estou renunciando à prática desse ato administrativo. Não pode. A competência ela é irrenunciável, tá bom? E aqui muito importante, presta atenção, em poderes eu cheguei a pincelar sobre delegação e avocação, mas aqui é extremamente importante. Delegação e avocação estão previstos lá do artigo 13 ao artigo 15 da Lei 9.784 de 99, a lei que regula, de forma geral, o processo administrativo federal. O que é a delegação e o que é a avocação? Delegação. Na delegação, lembra lá da estrutura hierarquizada da administração pública? Que o ente federativo, um órgão, outro órgão. E aí, dentro dessa estrutura, existem servidores com uma função acima, outros servidores com função abaixo, um escalonamento funcional, tá bom? Na delegação, um servidor que está aqui em cima, vamos chamar de servidor 1, ele possui suas competências. Então, a lei vai dizer que ele tem competência para praticar determinado ato. Pelo Instituto da Delegação, ele pode fazer o seguinte, eu vou colocar em outra cor. Pelo Instituto da Delegação, ele pode estender suas competências para um colateral, S2, ou para um subordinado. E aqui eu vou falar SS1, subordinado do S1. Pelo Instituto da Delegação, o agente público, o S1, tá bom? Ele pode estender suas competências para um colateral ou para um subordinado. Então, se o agente público aqui ele tem uma determinação, uma previsão legal para praticar aquele ato da licença requerida pelo servidor, pelo Instituto da Delegação, ele pode delegar, estender essa competência
para um ou outro agente público que esteja no mesmo patamar ou para um agente público subordinado, tá bom? Então, as características da delegação é porque, primeira, você não tem transferência de competência. Você não retira a competência do agente originariamente competente. Você só estende. Você estende. Não há transferência. Então, aqui na delegação, não tem transferência. Mas sim extensão. Tá bom? Segundo ponto, a delegação ela tem que ser específica. O agente público ele não vai, por exemplo, delegar de forma genérica. Não vai poder produzir um ato da seguinte forma: a partir de hoje estou delegando competências, algumas competências minhas institucionais. Não pode ser genérica, tem que ser específico. Então, não pode ser genérica. Outro ponto. Deixa eu ver. A delegação ela é temporária. O agente público ele não vai poder estender suas atribuições de forma definitiva, tá bom? Então, é uma extensão temporária. O que você precisa gravar da delegação? Isso cai muito em prova. Não há transferência de competências, tá bom? É uma extensão de competência. É temporária e não pode ser genérica. Ela ocorre entre um colateral, o agente público aqui vai estender suas atribuições a um outro agente público que esteja no mesmo patamar ou a um agente público subordinado. Você consegue visualizar o princípio, o poder hierárquico correndo nessa forma de extensão de atribuições? Hierarquia ou de forma colateral, tá bom? Tem um outro ponto que é importante você gravar, isso é uma decisão do STF. Isso é uma súmula 510 do STF. Que o ato praticado por delegação, o ato praticado por delegação é considerado praticado por quem recebeu a delegação. E não pelo agente que tem aquela competência originária. Tá bom? Outro ponto que você precisa entender aqui, que a delegação é regra, tá bom? Pode ser feita a delegação. E ela vai esbarrar apenas em 3 exceções. A delegação é a regra. O ordenamento jurídico, via de regra, ele vai permitir a delegação das competências administrativas. Mas existem 3 exceções que caem em concurso. E aí tem esse mnemônico aqui safado chamado cenoura. Deixa eu botar aqui uma outra cor. Azul. Aqui, cenoura. A prática de 3 competências administrativas não podem ser delegadas de forma alguma. E aí é cenoura. O que é cenoura? C-E-N-O-R-A. Isso aqui está no artigo 14, parágrafo 3º dessa lei aqui, tá? 3 competências administrativas não podem ser delegadas. A primeira é a competência exclusiva, definida em lei. Então, se a lei diz que o servidor possui competência exclusiva para praticar um ato,
não cabe delegação do exercício dessa competência exclusiva. Então, competência exclusiva. CE, ok? NO, edição de atos normativos. Então, se o agente público possui uma determinação em lei para editar algum ato normativo, essa competência ela não pode ser delegada. Então, você vai botar atos normativos. Então, N, O aqui. E uma terceira competência que não aceita delegação pelo ordenamento jurídico, decisão de recursos administrativos. Tá bom? O que você precisa saber sobre delegação é isso. E aqui com uma mágica eu apaguei o quadro. Avocação agora. Na delegação, você viu o seguinte. Na delegação você tem um agente aqui com uma atribuição, uma competência S1, ele pode estender sua atribuição a um colateral, S2, certo? Ou a um subordinado, SS1. O que acontece na avocação? Na avocação, o superior ele pode chamar para si o exercício de atribuições de competências de um subordinado. Na avocação, olha aqui o fluxo, como é que é? Você tem o superior, S1, e você tem o subordinado, SS1. O fluxo aqui é o seguinte, deixa eu colocar com outra cor. Aqui, o superior chama para si as atribuições do seu subordinado. Somente esse fluxo, do superior para o subordinado chamando para si. Não há aspectos de pares, entre pares, colaterais, não. É o superior chamando para si as responsabilidades do subordinado. Então, na avocação, você vai colocar que o superior chama para si a competência de outro agente, necessariamente um subordinado. Então, diferente da delegação, que você tem uma extensão de competências, aqui não. O superior ele toma para si, a grosso modo, toma de assalto a atribuição de um agente público inferior. Você também consegue visualizar de forma clara que isso tudo decorre de uma estrutura hierarquizada, lá do poder hierárquico. O intuito disso aqui é evitar decisões contraditórias, enfim. Então, o superior, buscando evitar que o inferior se manifeste de forma contraditória aos entendimentos da cadeia superior, ele chama para si essa competência e passa a exercer essa competência. Eu falei para você que a delegação é a regra geral e as exceções elas são condicionadas na lei. A avocação é o contrário. A avocação, deixa eu puxar para cá, a avocação é a exceção, tá bom? Então, a avocação é exceção, não é regra geral. Ela só pode acontecer se houver motivos relevantes e justificados. Tá bom? É isso que você precisa
para compreender delegação e avocação. Finalidade. Segundo elemento. Lembra lá dos elementos? Competência. Segundo elemento, finalidade. Elemento finalidade, anota aí. O elemento finalidade, ele tem como uma ideia central de que todo ato administrativo deve alcançar o interesse público. Então, todo ato administrativo, na sua composição, pelo elemento finalidade, deve estar voltado para o interesse coletivo. Sempre. Por ser um elemento que sempre precisa estar voltado para o interesse coletivo, ele é vinculado. Então, o administrador, quando for produzir um ato administrativo e se deparar com o elemento finalidade, ele não tem análises, ele não tem margens de escolha, a não ser seguir o interesse público. Por isso também é o elemento vinculado. Tá bom? Aqui, só para fins didáticos, eu vou separar em finalidade específica e finalidade genérica. Finalidade genérica é o atendimento do interesse público. E a finalidade específica? A finalidade específica pode ser algumas determinações que continuam sendo de interesse público, mas algumas determinações legais dizendo que um ato deve ser voltado para uma finalidade específica. Então, por exemplo, a remoção, o instituto da remoção do servidor. O servidor ele pode ser transferido de lotações ao longo do ente federativo do qual ele possui o vínculo funcional. Isso é a remoção. E a lei ela pode determinar que essa remoção ela possua caráteres específicos. Ela nunca, por exemplo, vai poder ter finalidade punitiva. Então, a remoção ela vai poder ser para preencher lotações que estejam com efetivo reduzido, ou então para preencher lotações que sejam de difícil provimento, lotações que estejam com um fluxo momentâneo. A lei pode trazer um fluxo momentâneo de trabalho a mais. Então, a lei ela pode apresentar essas finalidades específicas, mas sempre a finalidade é pública. Então, finalidade específica, ela vai estar definida em lei. Mas ela não deixa de ter como pano de fundo o próprio interesse público. Então, o servidor pode ser removido porque a legislação vai falar o seguinte: existe o Instituto da Remoção para atender localidades em que há um efetivo muito reduzido de servidores. Então, a lei está trazendo essa peculiaridade. Existem remoções que são para locais em que a quantidade de trabalho esteja em grande volume. A lei vai também trazer essa finalidade, mas sempre como pano de fundo aqui o interesse público, tá bom? Terceiro elemento, forma. Falamos da competência, finalidade e agora forma. Forma, anota aí. O elemento forma nada mais é do que a exteriorização, o modo como o ato será exteriorizado. Então, o ato administrativo pode assumir formas escritas. Vou mostrar para vocês que no nosso exemplo, né? Deixa eu voltar aqui no nosso exemplo. Olha aqui a forma no nosso exemplo. Através de um documento, portaria.
Então, o ato administrativo ele se manifestou aqui de forma escrita. Você consegue visualizar que foi praticado um documento formal, uma portaria. Esse ato de licença paternidade do servidor, ele ocorre de forma escrita. Mas, Calixto, somente da forma escrita os atos administrativos podem ser exteriorizados? Não. Olha aqui. Uma placa de trânsito é um ato administrativo. A administração ela coloca ali uma placa dizendo o seguinte: proibido parar de estacionar. É uma forma que a administração pública tem de se manifestar produzindo os efeitos jurídicos. Tá bom? Uma placa de trânsito. Um guarda de trânsito, utilizando o apito, utilizando gestos. Ato administrativo. Então, o ato administrativo, a regra é ele ser escrito, tá? Porque gera maior força probatória, a sociedade entende com maior facilidade quando um ato administrativo é escrito, mas não é a única forma. Aí você vai lembrar de placa de trânsito, você vai lembrar de apitos do guarda de trânsito, você vai lembrar de gestos, né? Se o agente público de trânsito ele bota a mão para a direita, bota a mão para a esquerda. Lá no CTB fala que o Código de Trânsito Brasileiro fala que o agente público pode organizar o trânsito com gestos. Ato administrativo. Eu encerro esse bloco no elemento forma para a gente dar continuidade com os demais elementos.